Mas eu estou dizendo isso por causa dessa realidade afirmada por Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Me pratiquem, me repitam, me reproduzam. E entendam que eu estou falando de um amor sublime. Não é erotismo, não é fraternalismo, é esse amor transcendente, sublime, que a gente tem que ter no coração para poder amar a quem a gente gosta, a quem a gente não gosta, a quem a gente ama e a quem a gente teria e sofre a tentação de desamar ativamente, o que se transforma em ódio com muita regularidade. Permanecei, todavia, neste amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É um sinal, se eu obedeço isso com a minha consciência, é porque o amor dele está em mim. Porque eu não obedeceria nas práticas de amor, perdão, misericórdia, compaixão, bondade, solidariedade, justiça e verdade, se não fosse a motivação desse casamento, desse amor e dessa paixão que não quer trair o vínculo mais sublime da minha vida e da minha consciência. Se permanecerdes nos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu. Assim como também eu. Eu em relação ao meu Pai. E vocês em relação a mim. Assim como eu sou filho do meu Pai e expresso meu Pai na minha vida, expressem-me nas vidas de vocês, é o que Jesus está dizendo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E é somente assim, repetindo Jesus com alegria, que o gozo dele continue em mim, cresce em mim, se manifesta em mim, aumenta em mim, e me elocupleta, e me pervade, e me transforma, e me resplandece, e glorifica a Cristo Jesus nos meus atos, da minha face, no meu falar e no meu silenciar, no meu pensar, no meu entender, no meu compreender, e na minha sinceridade, que não quer ser estúpida com ninguém, mas também não quer ser omissa em relação a tudo aquilo que merece admoestação e verdade. Pois bem, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento, quando ele falou ali em cima de os meus mandamentos, ele aqui faz tudo afunilar-se na única coisa que é causa de obediência do que decorre do amor, como eu já repeti trilhões de vezes. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Não é que encham as sinagogas e fiquem com a mão assim para cima, dando a Deus para anjos que vocês não têm nem ideia como sejam. A Deus, ou como aquele Benihim, coitado. Aí antes de dormir eu digo, boa noite, Espírito Santo. Quando eu acordo, eu digo, boa noite, Espírito Santo. E vai viver a vida mais calhorda do mundo. É muita palhaçada que vocês consomem, meu Deus. Sem nenhum discernimento. O meu mandamento é um só. É este. É aqui, na horizontal, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. E como diz o apóstolo João. Tiago diz que a verdadeira religião é uma só. Só é possível ser religioso num nível. Em relação a Deus, não é. Religião minha, me religando com Deus, o quê? O Deus que eu não vejo? Não. Ele diz que só é possível ser religioso em relação ao próximo. Essa religação é com o próximo. Está tudo quebrado, separado e tem fossos de ódio entre vocês. Pratiquem a religião da reconciliação e sereis chamados filhos de Deus. Pacificadores. E o apóstolo João diz que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, a minha irmã a quem eu vejo, o meu próximo a quem eu vejo, ele diz, como é, numa lógica imbatível, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Aí é moleza, aí é virar crente do cristianismo. Todo mundo ama a Deus a quem eles não veem. Vão lá, pagam um pedajinho, dão um dízimo, tomam uma hóstia ou um pãozinho de ceia. Onde tem isso, hoje em dia, na maioria das igrejas pentecostais, nem neopentecostais, nem mais isso tem.
faço lá um batisminho e dou a Deus, canto, dando a Deus pro céu, ou então caio estribuchante, virando o olho, que é para Deus saber que eu tô doido de amor por ele. Aí passa alguém, faz assim ó, com a mão, aí vai aquele bando de mulher caindo para trás. Mas eu disse mulher porque 90% são mulheres, especialmente aqui no Brasil. Caindo para trás, sacudindo todo, aquela coisa. É isso que é o amor de Deus? E sai dali, odeia o marido, trata mal o filho, a filha, tá com ódio da irmã, do pai e da mãe, odiando metade da congregação, com tesão no pastor, com vontade que a mulher dele morra. Meu Deus, só vocês não percebem a pocilga a partir da qual vocês levantam as mãos com impureza e perversidade e não com santidade e louvor? Porque seja a mesma mão que se estende para o próximo, a mão que eu posso levantar diante de Deus tem que ser a mão limpa e santa com a qual eu ajudo a levantar meu próximo e ajudo a caminhar, a viver e a socorrê-lo. Do contrário, João pergunta, e você não tem uma resposta pronta para dar e nenhuma verdadeira a oferecer. Como pode, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você vir a dizer que ama a Deus a quem você não vê? É mentira. Você é um mentiroso. Está praticando o culto da mentira todos esses anos da sua vida. Viu, Clarinho? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. É um mandamento só, pelo qual eu cumpro todos. Porque na relação com o meu próximo, eu tenho todas as chances de cumprir todos os mandamentos do amor. Em relação ao meu próximo, que eu tenho que não julgar, perdoar, ser compassivo e solidário, apaziguar, ser manso. Em relação ao meu próximo. Em relação a Deus é muito fácil, é brincadeira. Então, em relação ao próximo, humilde de coração, sábio e sensato, não tendo pressa no falar, muito menos no julgar, ou no infernizar a vida de quem quer que seja em nome de Deus. Eu só consigo demonstrar que amo a Deus através do meu amor pelo meu próximo. O resto é mentira, é falácia, é papo pentecostal furado, para você não fazer nada pela vida, nem por você mesmo, nem na sua família, ficar dando a Deus pro alto, indo embora, tira um dinheirinho do bolso, bota lá e vai viver a mesma vida miserável. Por isso é que essa igreja cresce, como eu dizia ontem, de 4% passou para tanto, foi subindo, e nada muda em volta. E ela poderia ser 90%, o país iria ficar pior ainda, porque o Brasil ainda é um pouco melhor do que a vivência interna das igrejas de vocês. Sinceramente, eu prefiro estar na maior parte dos clubes do Brasil, clubes de entretenimento, de piscina, lago, passeio, do que nas igrejas de vocês. A gente só tem ódio, fofoca, julgamento, raiva, cobrança, mentira, vaidade, vaidade. É um monte de gente cebosa, pessoas que não tinham nada e têm alguma coisa e ficam deslumbradas. Um monte de gente. Meu Deus, eu amo. Mas eu não gosto de conviver com elas. Não gosto mesmo. Faz mal. Eu vou ao encontro delas quando elas me procuram e me pedem. Mas eu espontaneamente não vou à procura de ninguém. Eu sou achado por quem quer me encontrar no mundo. Mas ir para os clubes da lama, não vou. Para os clubes da luta, do mais baixo calão, eu não vou. Fazer o que nisso? Eu tenho um mandamento para cumprir. E é amar você. E é amar qualquer você, em qualquer lugar. Jesus disse, assim como eu vos amei, vocês me viram. Eu amei os fariseus. Eu só não gostava do modo deles. Mas eu amei, tanto é que eu respondi tanto. Eu aluguei tanto ouvido para perguntas cretinas de fariseus, de religiosos. Agora, vocês não me viram na casa de nenhum deles, a não ser para ser torturado na casa de Caifás. Eu preferi muito mais a companhia de prostitutas, meretrizes, cobradores de impostos, gente piadista, que chega já te contando uma anedota, mas que depois de algum tempo de convívio comigo estavam todos enternecidos, querendo mais.
Jesus te diria isso. Desses eu gostei, além de que amei. Os fariseus eu não gosto, mas os amo. Não gosto daquela atitude. Não quero escolher aquela companhia, é tóxica. Mas eu não posso negar a minha ajuda, porque alguns deles se convertem. Entre os fariseus também existem Nicodemos, também existem José de Arimateia, também existem algumas exceções. Agora, eu não gosto. E eu também não. Mas amar, a gente ama todos. Do meu coração não procederá nunca nada que não seja uma oração de graça e de misericórdia em favor de todo mundo. Por isso eu acordo todo dia com aquela frase que eu coloquei numa camisa minha. Você já perdoou o mundo hoje? Essa é uma pergunta que eu faço a mim todo dia. É o que tem me salvado da tristeza, da depressão, da angústia e tem me mantido no gozo do Evangelho. É todo dia me levantar, me perdoo porque já sou perdoado em Cristo, perdoo a todos à minha volta, não durmo sob nenhuma ira ou ressentimento, tento não dormir nem sobre tristezas. E acordo todos os dias celebrando a misericórdia de Deus que se renovou sobre mim. E me pergunto, você já perdoou o mundo hoje? E vasculho a minha mente e aonde quer que eu veja coisas que me desagradam profundamente, sejam em pessoas que eu conheço ou aquelas que eu não conheço na terra inteira, eu digo, eu te perdoo em nome de Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e da tua alma e te ilumine. Porque este é o Evangelho. E esse é o gozo que eu adquiro por completo, porque é assim que Jesus me ensina a guardar o mandamento do seu amor. Meu mandamento é este, um só, que vos ameis uns aos outros, assim como também eu vos amei. Eu olho para o amor dele pelos outros, por todos e por mim, e eu repito a mesma prática de amor, de consciência e de lucidez. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Hoje em dia na internet tem um monte de coach fazendo um trabalho ambíguo. Qual é a ambiguidade? É que realmente é necessário dizer para as pessoas que ninguém é obrigado por Deus, nem por anjo, nem por mandamento, nem por ninguém, a ficar do lado de quem nos maltrata, nos espezinha, nos ameaça, nos quer mal, nos odeia, mas que diz que é meu marido, ou que é minha mulher, ou que é meu pai, ou que é minha mãe, ou que é meu tio, e que é minha carne e meu sangue, e que por causa disso eu tenho que ficar ali, como os pastores mandaram, e os padres também, por muitos séculos. Disseram às mulheres, olha, se ele quiser te cortar o pescoço, não foge, deixa. Então, tem alguns coaches que chegam e dizem, não, saiam das figuras tóxicas. E eu digo, certo, porque é o que eu venho dizendo a minha vida inteira, não em nome de coach nenhum, mas em nome do único coach, do único guru, do único mestre, do único pastor e senhor, que é Cristo Jesus, em nome dele. Eu venho dizendo isso para as mulheres desde o tempo em que só havia desquite, não havia divórcio. Eu já dizia isso, sai daí, minha filha. Mas e a igreja? Olha, manda a igreja para algum lugar, mas sai daí, porque quem apanha é você. Ou homens muito mal casados, com mulheres que traíam, rixosas, pavorosas, e o cara queria ficar lá, porque dizia que o pastor dele dizia que o testemunho de Cristo era aguentar o chifre para o resto da vida. Não, meu querido, se Jesus te quisesse com chifre, ele teria te feito nascer boi, zebu. Para com isso, vai cuidar da tua vida com respeito e dignidade antes que você se faça mal a ponto de se destruir. Tá certo isso. Essa parte tá. Agora, eu vejo uma outra quantidade que viu que isso pegou crescendo e desestimulando todo tipo de resistência, de resiliência, de paciência, de renúncia, de tentativa de apaziguamento, de pacificação, de compreensão, de longanimidade, de bondade,
de mansidão, de domínio próprio. Eu tenho direito de deixar quem está querendo me fazer mal todo dia, depois disso ser todo dia. Quando nós habitamos a mesma família, a mesma casa, o mesmo telhado, a mesma propriedade, o mesmo ambiente, eu tenho que dar tempo ao tempo. Não é como os coaches mandam você sair correndo logo, porque, meu Deus, você não pode sofrer um veneno tóxico. O Evangelho ensina muito mais do que isso. Veja, constate, sinta mesmo. Tente o seu melhor, dê a melhor retribuição. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. A gente, quando ama, entrega coisas. A gente observa, a gente é paciente, a gente é longânimo, a gente é benigno. Até que a medida da suportabilidade, da razoabilidade, da consciência, do bom senso e da sabedoria são estourados. Aí você diz, não, se eu continuar daqui para frente é indignidade. É contra mim, é contra a minha vida, é contra até a vida desse que me faz mal. E está ficando cada vez mais mal na medida em que me faz mal. Eu vou até por amor a ele embora. E saia daí. Mas tem um prazozinho. A menos que ele tenha partido com faca e revólver para você. Então vá, faça o BO e não volte mais. Mas de longe, peça a Deus que tenha compaixão da vida dele. Porque o Senhor Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É só nesses casos que a gente vai. Como diz Paulo, se tu ainda és escravo, tenta fazer o melhor com que tu tens nas condições e contingências do teu escravizamento, mas se tu tens uma porquinha aberta para escapar e te tornares livre, Paulo diz, aproveita a oportunidade, ó, foge, sai daí. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Minimamente isso em favor de quem eu gosto. A gente entrega a vida em favor da esposa, do marido, dos filhos. E não é porque eles nos fazem mal, é porque a gente os vê como amigos. Mas quando a gente cresce na consciência de Cristo, a gente pratica esse amor pelos inimigos, não apenas pelos amigos. Foi Jesus quem ensinou também. Agora, quem é o amigo de Jesus? E eu vou terminar hoje aqui. Quem é o amigo de Jesus? Olha aqui para mim. Quem é o amigo de Jesus? Ele diz, vós sois meus amigos. Quem são os amigos de Jesus? São os que frequentam cultos e cultos e cultos e cultos, que não faltam as assembleias, que dão o dízimo da prosperidade, que entram nas campanhas, que fazem parte disso tudo, numa negociata que não para, é como um operador na Bolsa de Valores, investindo todo dia, dia e noite, acordando até de madrugada para ver se entrou algum dinheiro. São esses os amigos de Jesus? Conforme a religião? Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Eu vos mando. E não é uma lista de mandamentos. Ele diz aqui embaixo o que é que ele manda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quem é o amigo de Jesus? É quem faz o que ele manda. E qual é o mandamento de Jesus? Ele diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não podia estar mais óbvio. Você faça o que quiser dessa informação. Mas este é o Evangelho, segundo Cristo Jesus. E vá dormir com esse barulho. Hoje eu vou ficar por aqui. Está um dia extremamente quente. Eu ainda tenho com vocês o dia de amanhã, quarta-feira. Na quinta não vai dar tempo, porque eu vou viajar. Volto na outra quinta e aí a gente vai continuar. Mas amanhã eu prossigo aqui. Em João 15... no interstício de Mateus 26 e 27, eu enfiei João de 13 a 18, porque são as narrativas do apocalipse existencial de Jesus, quando ele tira a roupa, o véu da roupa fica nu e abre a sua alma por inteiro com os seus discípulos, a quem ele chama de amigos. É o que nós vamos ver amanhã, mais extensivamente. Senhor Jesus, que essa palavra tenha chegado nessa simplicidade absurda ao coração
de quem quer receber, acolher, entender e praticar. Porque tudo isso é para ser praticado. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Permaneceis em mim se fazeis o que eu vos mando. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender. Sem a prática do que tu nos mandas, não há amor de Deus em nós. É o que eu te imploro, que tu me faças compreender hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Todo dia. Para que eu ande no teu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém.